Bom dia, está no ar o Extra Classe TV, o programa do SINTRN em defesa da educação pública. O SINTRN participou ativamente da paralisação no último dia 22. Além das atividades de rua, o sindicato organizou um diálogo sobre os ataques aos direitos dos trabalhadores, com a presença da senadora Fátima Bezerra. Esse é o tripé do consórcio golpista. Retirada de direitos, ataque à soberania nacional e a venda do patrimônio nacional. A agenda de retirada de direitos, ela já está colocada no Congresso Nacional. Tem a reforma da Previdência, quando eles querem elevar a idade mínima para 65, 70 anos. Elevar a idade mínima de aposentadoria para as mulheres. Nessa esteira, daqui a pouco, vão querer acabar com a aposentadoria especial nossa, do magistério, dos professores e professoras. Nós temos a outra reforma trabalhista, igualmente criminosa, do ponto de vista de um ataque brutal aos direitos dos trabalhadores. Se eles conseguirem, na reforma trabalhista, implementar a medida que é a menina dos olhos deles, que é fazer o negociado prevalecer sobre o legislado, isso significa rasgar a CLT, pondo em risco FGTS, 1/3 de férias, 13º salário. A reforma trabalhista, ela é tão ousada do ponto de vista de ataque aos direitos dos trabalhadores, que o ministro já andou falando até em aumentar a carga diária para 12 horas de trabalhos. Tem também na reforma trabalhista o item da flexibilização da terceirização, que eles já conseguiram passar na Câmara e está no Senado. Bom, e aqui o Escola Sem Partido. Em rápidas palavras, o projeto Escola Sem Partido, ele simboliza exatamente isso, né? Ele simboliza criminalizar o pensamento crítico, o respeito à diversidade e à liberdade de cátedra. Na verdade, o Escola Sem Partido, ele simboliza todo um ataque à concepção de educação que nós defendemos, que é a concepção da educação republicana, laica, a educação à luz dos ideais de Paulo Freire, de Florestan Fernandes, de Anísio Teixeira, a educação que forma para a cidadania, na medida em que a educação traz o pensamento crítico, traz o debate, para que a escola possa cumprir a sua missão mais nobre, repito, que é preparar, que é ajudar na preparação dos nossos estudantes, para que eles possam ser cidadãos e cidadãs, o próprio nome já está dizendo, tenham uma cidadania ativa, para que eles tenham a condição e a capacidade não só de ler o mundo, né, Fátima Cardoso, mas de interpretar esse mundo, para que ele possa transformar esse mundo naquilo que é a nossa utopia, que é um mundo inclusivo, um mundo e uma sociedade onde a gente possa banir o preconceito, a discriminação, a injustiça e a opressão. Como pôde ser visto na fala da senadora, as previsões de ataques aos direitos dos trabalhadores já começam a se realizar. O coordenador-geral do SINTRN, professor José Teixeira, fala agora sobre a relação desses ataques com o processo eleitoral. Bom dia, José Teixeira. Bom dia, Leilton. Bom dia, telespectadores, especialmente os companheiros, trabalhadores e trabalhadoras em educação do nosso estado. José Teixeira, nós estamos em um momento eleitoral, às vésperas de mais uma eleição, nesse caso as eleições municipais,
mas estamos, né, nessa condição, né, de ameaças de direitos, que é nacional, né, numa situação em que os trabalhadores como um todo desse país dependeriam, né, daqueles nos quais eles votaram na eleição passada. Né? Então, como é que você vê a consequência do voto, né, nas eleições passadas para essa realidade na qual nós nos encontramos agora? Muito bem, Leilton. E eu estou já tratando disso com todos os trabalhadores da educação pelo estado afora. Ontem mesmo estive em Angicos e trabalhei isso com os companheiros. As consequências são muito graves hoje por decisões tomadas de forma equivocada nas eleições de 2014. Eu sempre digo, nós elegemos a presidenta da República, reelegemos a presidenta da República, mas nós já tínhamos sido derrotados para o Parlamento Nacional. Aqueles que se elegeram para o Parlamento Nacional não foram para lá com um projeto da classe trabalhadora, não foram para lá com um projeto que pudesse dar continuidade às transformações que nós começamos a construir a partir de 2003. Portanto, o Congresso querendo um projeto e a presidenta se segurando por pressão, claro, dos movimentos sociais, dos trabalhadores, ou seja, passamos a viver essa grave crise, porque não podíamos não estar vivendo essa crise. A crise ela se instalou a partir da divergência de projetos entre o Congresso Nacional e o governo, a presidenta da República. Federal. Perfeitamente, governo federal. Então, e chegamos aí a esse golpe, e o golpe, companheiros e companheiras, não tem o objetivo de melhorar a vida da classe trabalhadora. O objetivo é justamente atacar os trabalhadores, é retirar direitos dos trabalhadores, é nos tornar cada vez mais inseguros na nossa vida como profissionais, como trabalhadores, inclusive em educação. Portanto, estamos vivendo uma situação já bastante grave e ainda não veio um terço do que virá. Ok, nós vamos para um rápido intervalo, voltamos daqui a pouquinho com a entrevista com o professor José Teixeira. O SINT-RN está presente através do site. O site do SINT-RN veicula as últimas notícias da luta do sindicato e da classe trabalhadora. É atualizado diariamente e permite comentários e interação com as redes sociais. Quem acessa o site fica por dentro de todas as notícias das ações do sindicato de forma rápida e dinâmica. Estamos de volta com o programa Extra Classe TV, o programa do SINT-RN em defesa da educação pública. Hoje entrevistando o coordenador-geral do SINT, professor José Teixeira. Teixeira, a gente estava falando aí sobre as consequências do voto, né, no bloco passado, e agora, mais uma vez, né, os trabalhadores e o público eleitor em geral está sendo convocado para mais uma eleição. Como é que você vê essa oportunidade aí de, mais uma vez, traçar novos rumos, né, para a realidade dos trabalhadores? Primeiro, para quem pensa, Leilton, que a vida da gente não é definida na política, está completamente equivocado. A nossa vida é definida, o futuro, os avanços ou os retrocessos são definidos na política. A política é a arte de governar. Portanto, nós estamos, como eu já mencionei no bloco anterior, vivendo uma situação bastante grave, mas essa classe política que já está agravando a situação da classe trabalhadora está só aguardando passar o processo eleitoral. Se eles se tornarem fortes, como eles pensam que podem se tornar fortes depois desse processo eleitoral, como é que eles se tornariam fortes? Elegendo seus vereadores? Perfeitamente. Como eles estão fortes lá no Congresso da Câmara Federal e do Senado Federal, eles querem se tornar fortes elegendo seus representantes em consonância com o que é o Congresso Nacional hoje, a Câmara Federal e o Senado. Se eles saírem fortes dessa forma, elegendo seus representantes, vereadores e prefeitos comprometidos com esse jogo de ataques aos trabalhadores, certamente depois das eleições não esperemos boa coisa. Portanto, ainda é tempo, né? A sociedade, os eleitores, os trabalhadores da educação, pensem bem, como a prioridade número 1, companheiro, é educação. Nós não podemos menosprezar outras prioridades, mas educação é a prioridade número 1. Nós pedimos
a sensibilidade do eleitorado, mas especialmente do eleitorado da educação, esse setor pensante da sociedade, que pensem bem em quem vão eleger nos municípios, mas principalmente também Natal, quem vão eleger para os parlamentos municipais, pois hoje todos estão dizendo que a bandeira número 1 é educação. E todos sabem que ao longo da história, a bandeira da educação, depois do processo eleitoral, passa para ser a 10ª. Inclusive tem uma pesquisa recente do IBOPE em Natal, onde preocupação com saúde parece que era mais de 20%, com segurança mais de 20%. Pasmem, preocupação com educação apenas 4%. Eu lamento muito e dessa forma nós não vamos avançar na educação que nós tanto lutamos e almejamos para os nossos filhos, os filhos da classe trabalhadora. Portanto, pensem em quem vão escolher, seja para vereador, seja para as prefeituras. É preciso pensar 2 vezes na hora de dar o voto, porque o voto ele tem consequências e aí a gente precisa saber discernir quais são as consequências. Teixeira, para concluir, sempre que o SINT-RN fala sobre a questão política, né, faz o alerta da sua característica de autonomia e independência diante de partidos e governos. Como é que o SINT se mantém, né, independente e autônomo de partidos e governos e, ao mesmo tempo, faz esse chamado, esse alerta para a questão da política partidária? Primeiro, como já falei, né, uns discursam sobre educação, falam que a prioridade é a educação, mas não vivem o dia a dia da educação pública, né, educação pública, que é aquela que atende os filhos da classe trabalhadora, é aquela que atende aqueles que não podem e nem devem defender o custeio privado. Nós defendemos a educação pública de qualidade, portanto, aqui tem aqueles que defendem, mas não vivem o dia a dia, e tem aqueles que defendem e já estagiaram e já provaram a sua responsabilidade e a sua competência no dia a dia, inclusive no Sindicato dos Trabalhadores da Educação. Ou seja, provaram que não estão apenas fazendo um discurso, mas que na prática estão em defesa real de uma educação pública emancipadora para os filhos da classe trabalhadora. Ok, nós conversamos com o coordenador-geral do SINT-RN, professor José Teixeira. Teixeira, muito obrigado por sua participação. Eu agradeço a você, Leilton. O governo pagou as gratificações pecuniária e por título de 5.000 dos 15.000 professores que se beneficiaram com a ação jurídica do SINT-RN. Os demais deverão receber no próximo mês. Era um direito nosso e nós entramos na justiça e ganhamos. É a questão da pecuniária e também da gratificação de título. O governo, quando resolveu individualizar as nossas gratificações, que são essas 2 que eu citei, ele não atualizou. E em não atualizando ficou nos devendo, não é? Deveria ter botado, ter regulamentado e não regularizou. E aí nós entramos na justiça e agora estamos tendo esse direito. Os professores que têm direito e que estão se achando injustiçados, que não estão na relação, podem levar o documento para o sindicato e o advogado vai recorrer, vai incluir via judiciário ainda, que não vai ser rápido também, vai incluir para ter o mesmo direito, porque a administração foi quem deu via justiça a relação e vieram alguns nomes faltando. O segundo encontro estadual de aposentados do SINT-RN será nesta quarta, dia 28, no Hotel Maine. O tema deste ano será Luta, Saúde e Estética. O evento será iniciado às 8 da manhã, com previsão de encerramento para as 17h30. O SINT-RN terá audiência com a secretária Cláudia Santa Rosa nesta quinta, dia 29. Na pauta, as portarias que remanejam professores e funcionários da Secretaria Estadual de Educação. O Extra Classe TV de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado por sua audiência e até o próximo domingo, às 10 da manhã. Até lá!